Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a Rússia lança uma onda pesada de ataques que atinge toda a Ucrânia e mata pelo menos 19 pessoas, na linha de frente eles também avançam em Donetsk e tomam mais 2 localidades. Ao mesmo tempo, Kiev responde com um ataque massivo de drones contra Moscou, atingindo infraestruturas da capital russa, o que leva o Kremlin a lançar ameaças diretas ao Reino Unido pelo uso de suas armas nesse ataque, no que já se chama de guerra total. Já no Oriente Médio, o petróleo volta a disparar após o fim do período de cessar-fogo com o Irã, que sobe o tom depois das exigências de rendição de Trump e de sua postagem sobre seu desejo acerca de Hormuz. Isso tudo, gente, enquanto o Irã relembra a participação dos Estados Unidos no golpe de 1953. Mas antes da gente começar, aquele lembrete. Você que aprecia o canal já faz parte dessa comunidade. Já deu like? Já deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Compartilhou o vídeo nas suas redes sociais? E se o botão de hypar apareceu para você? Clicou 3 vezes? Já? Então, meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, após uma madrugada de ataques pesados russos em toda a Ucrânia, eles lançaram um ataque mortal contra a região central de Pechenik, lá em Kharkiv, na manhã de hoje. Segundo o governador Leshner Rubov, só esse ataque matou pelo menos 10 pessoas e feriu outras 17. Zelensky disse que as forças russas atacaram deliberadamente um cruzamento movimentado que fica ali perto de uma agência dos Correios e de lojas e que é cercado por prédios residenciais. Ele falou, abre aspas, "Com certeza vamos responder a esse ataque russo", fecha aspas. E, gente, se somarmos esse ataque com os ataques da madrugada, pelo menos 19 pessoas morreram e 53 ficaram feridas em 6 províncias ucranianas. Bom, no total, a Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia lançou 147 drones durante a noite. As defesas aéreas ucranianas teriam abatido ou neutralizado 111 drones, enquanto ataques foram registrados em 19 locais, e os destroços dos drones interceptados caíram em outros 3 locais. Na região de Zaporizhia, os ataques russos mataram pelo menos 3 pessoas e feriram outras 6. Já na região de Donetsk, as autoridades locais falaram que os ataques russos mataram 1 pessoa e feriram outras 4 nas últimas 24 horas. Em Kherson, Alexander Prokudin, que é o governador, disse que 2 pessoas morreram e outras 10 ficaram feridas, enquanto em Sumi as autoridades locais disseram que as forças russas mataram 3 pessoas e feriram outras 3. Agora, gente, na linha de frente, segundo aquele relatório diário do Ministério da Defesa russo, mais 2 comunidades teriam sido tomadas dos ucranianos. Veja o que o comunicado diz, abre aspas. Unidades do Grupo de Batalha Sul libertaram o assentamento de Orekovatica, na República Popular de Donetsk, por meio de operações decisivas, e unidades do Grupo de Batalha Centro libertaram o assentamento de Krasnapodoli, também na República Popular de Donetsk, por meio de operações ativas. Fecha aspas. Gente, mas a Ucrânia reagiu pesado, hein? Na madrugada de hoje, os ucranianos lançaram um ataque em larga escala com drones contra Moscou e a região ali no entorno. E isso segundo relatos de canais de mídias russos no Telegram, citando fontes locais. Segundo informações da agência de notícias estatal russa Moscou 24, um armazém da Wildberries foi danificado nos arredores de Moscou. Sergei Sobyanin, que é o prefeito de Moscou, afirmou que pelo menos 197 drones ucranianos foram abatidos sobre a região de Moscou durante o ataque, enquanto as autoridades russas alegaram que 600 foram lançados contra a região. No geral, o Ministério da Defesa russo afirmou que suas defesas aéreas, abateram 791 drones ucranianos em 13 regiões russas durante a noite. O canal ucraniano de monitoramento do Telegram, o Exilinova Plus, relatou que os sistemas de defesa aéreos russos acabaram atingindo um prédio residencial na cidade de Pavlovsk-Posad, que fica a cerca de 67 quilômetros de Moscou, e isso durante uma tentativa de abater drones. Dava para ver um incêndio no telhado de um dos prédios. Também teve relato de incêndio em uma fábrica de alumínio na região de Moscou, e o terceiro incêndio foi visto numa casa na cidade de Lyubetsk, ali nos arredores da capital. Imagens que foram gravadas por moradores da cidade de Staraya Kupavda, a uns 23 quilômetros a leste de Moscou, mostram cidadãos russos correndo e carros disputando corridas na rua enquanto se ouvem as explosões. Além disso, um carro e uma subestação de transformadores foram danificados na cidade de Elektrostal, a 58 quilômetros a leste de Moscou, de acordo com o governador da região, o Andrei Vorobyov. Uma análise de fontes abertas também geolocalizou danos no Shopping Center Globus, em Kalona, onde partes da fachada e das janelas foram danificadas.
O governador Andrei Vorobiov já tinha declarado antes que um shopping center próximo tinha pegado fogo depois que destroços de um drone caíram na área, né? A Asta também disse que um drone atingiu uma das chaminés da fábrica química Carbolite, lá em Orekovo Zuyevo, danificando uma plataforma metálica de manutenção que ficava acoplada à estrutura. A agência disse ainda que esse incidente pode ter sido resultado da própria ação da defesa aérea russa. Bom, meus amigos, isso gerou uma ameaça pesada da Rússia. Moscou ameaçou o Reino Unido com consequências depois que surgiram relatos de que drones britânicos foram usados para atacar alvos em território russo pela primeira vez. Segundo o jornal Sunday Times, a Ucrânia usou drones fabricados por 2 empresas britânicas como parte de uma campanha de ataque de longo alcance. O ataque também teve como alvo os grandes depósitos da Whiteberries, que queimou mercadorias no valor de bilhões de libras esterlinas e trouxe a guerra para o cotidiano do público russo. A Embaixada da Rússia no Reino Unido, em um comunicado, disse que as reportagens, abre aspas, confirmam que Londres está optando deliberadamente por uma escalada da crise na Ucrânia, fecha aspas, e acusou o país de buscar conter a Rússia e infligir o máximo de danos a ela usando terceiro. A embaixada afirmou, abre aspas, as ações de Londres inevitavelmente vão ter consequências pelas quais ela vai ter que responder. Quanto mais profundo for o seu envolvimento no conflito e maior for o seu apoio à máquina T de Kiev, maior vai ser o preço que vai pagar. Fecha aspas. Bom, do outro lado, um porta-voz do Ministério da Defesa britânico respondeu, abre aspas, a Grã-Bretanha está ao lado da Ucrânia e nós estamos empenhados em fornecer o equipamento que a Ucrânia precisa para se defender da invasão ilegal de Putin. A Rússia não deve ter dúvidas sobre a determinação desse governo em resistir à agressão russa, tanto na Ucrânia quanto contra o Reino Unido e nossos aliados. Fecha aspas. O negócio está esquentando, hein? Com tudo isso, gente, já há quem fale que o que está acontecendo na Ucrânia é uma guerra total, né? Bom, o conceito de guerra total é um daqueles conceitos que ainda carecem de um consenso acadêmico, né? Logo, ele acaba abrindo brechas para múltiplas interpretações, mesmo quando usadas em níveis mais rigorosos do que o senso comum. Alguns tentam estabelecer ligações com a ideia de guerra absoluta, usada pelo oficial prussiano Karl von Clausewitz, né? Mas o termo exato de guerra total foi popularizado pela primeira vez pelo general da Primeira Guerra Mundial, Erich Landerdorff, lá no livro dele de 1935, A Guerra Total. A obra de Landerdorff, embora analisasse aspectos do esforço de guerra alemão no campo de batalha e em casa, não tentou criar uma nova teoria da guerra, né? Nas décadas seguintes, a ideia moderna de guerra total tomou forma, com base na experiência das guerras mundiais do século XX. Bom, em linhas gerais, gente, a guerra total é quando um conflito não fica restrito ao sucesso no campo de batalha, mas acaba atuando também na degradação e na destruição da capacidade bélica do Estado inimigo lá na retaguarda. Isso vai desde a produção militar e as fontes de receita até a infraestrutura, a esperança e a própria vontade da sociedade de continuar lutando. Há quem diga que o primeiro ensaio de guerra total se deu na Guerra Civil dos Estados Unidos, lá na segunda metade do século XIX. Mas independente se foi ou não, a guerra na Ucrânia vem atingindo diretamente a sociedade e as infraestruturas civis que geram um custo, que acaba atingindo diretamente não apenas os soldados e seus familiares, mas toda a sociedade. Bom, agora mudando de assunto, indo para o Irã. Bom, meus amigos, a gente comenta todo dia aqui sobre instabilidades no mundo, né? Mas a segurança de sua casa não pode ser uma delas. Dá uma olhada nessa câmera lâmpada inteligente. Você mesmo instala num bocal comum e ela faz o resto. Ela gira e segue automaticamente qualquer movimento no ambiente. E você acompanha tudo pelo celular, com visão noturna colorida. E dá até para conversar com quem está lá pelo áudio dela. Ah, e ela já vem com cartão de memória de brinde para gravar tudo, né? O link aqui na descrição do vídeo e aparecendo aqui na tela. Confere aí. Clicando no link, mesmo que não compre esse produto, comprando qualquer outro, estará ajudando nosso canal. Um grande abraço e vamos continuar. Os preços do petróleo voltaram a subir, depois que o prazo de 2 meses para negociar um acordo de paz na guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irã expirou ontem, sem que a gente consiga ver um fim para o conflito. O Irã afirmou que ia adotar uma postura mais agressiva caso as negociações com Washington fracassassem. E como comentamos ontem, depois do Irã afirmar que os Estados Unidos deveriam reconhecer a derrota, Trump exigiu que Teherã hasteasse a bandeira branca da rendição, naquela entrevista que ele deu à Fox News,
Nessa mesma vibe, ele também ameaçou bombardear Omã caso o país atrapalhasse os esforços dele para encerrar a guerra. E já é a segunda vez que ele faz essa ameaça, hein? O vice-ministro das Relações Exteriores do Irã para Assuntos Jurídicos e Internacionais, Kazem Garibabadi, reagiu à alegação de Trump de que o Estreito de Hormuz faz parte do território americano agora. Ele disse que Teherã vai corrigir os delírios do Trump. Garibabadi respondeu lá no X, a uma imagem que Trump tinha repostado, onde o Estreito de Hormuz aparecia como uma nova parte do território dos Estados Unidos. Ele escreveu o seguinte, abre aspas, assim como Trump escreveu corretamente o nome do sempre Golfo Pérsico, logo seu delírio em relação ao Estreito de Hormuz vai ser corrigido, ou nós vamos corrigir os delírios dessa pessoa delirante, fecha aspas. E discursando virtualmente numa sessão do parlamento hoje, o chefe do parlamento iraniano, Mohammad Bagh Kalibaf, avisou que o Irã não vai abrir o Estreito de Hormuz até que as condições estabelecidas no memorando de entendimento sejam implementadas. E isso inclui o levantamento do bloqueio, a liberação de ativos congelados, o levantamento das sanções ao petróleo e o fim das ameaças e operações militares em todas as frentes. Bom, gente, amanhã é uma data histórica para o Irã, né? É o aniversário do golpe de Estado liderado pelos Estados Unidos no Irã em 19 de agosto de 1953, que lá é conhecido como 28 de Mordad. A Embaixada do Irã em Londres publicou uma imagem na conta deles no Google. A imagem exibiu os títulos Bota, Martelo e Fúria Épica, que se referem às diversas operações ocidentais contra o Irã ao longo da história. A embaixada declarou, abre aspas, Bota, martelo e fúria épica, erros históricos repetidos. Vão ser vocês que vão ser enterrados sobre as botas dos soldados iranianos. Fecha aspas. A publicação também usou as hashtags golpe de 28 de Mordad e golpe de 19 de agosto de 1953. Bom, gente, no canal tem vídeo explicando esse assunto, mas só a guisa de resumo, o golpe de 19 de agosto de 53, orquestrado e executado com o envolvimento dos serviços de inteligência dos Estados Unidos e do Reino Unido, levou à queda do governo de Mohammad Mossadegh. Com a queda dele, assumiu o poder um governo pró-Ocidente liderado pelo Shah Reza Pahlavi. Esse governo pró-Washington acabou governando o Irã até 1979, quando houve a Revolução Iraniana e o Ayatollah Khomeini chegou ao poder. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.